Se você está começando no mundo do investimento, ou se você já investe, mas ainda sente insegurança na hora de investir, esse é o vídeo feito para você. Hoje eu vou compartilhar os 5 maiores erros que as pessoas costumam cometer na hora de investir. Então fique até o final para você não perder nenhuma dica. O primeiro erro e o mais comum é o investir sem conhecer o produto. Inclusive, nos vídeos passados, eu comentei que quando eu comecei a investir, eu cometi esse erro. Eu investia só por investir e não conhecia no que eu estava investindo. Esse é um erro muito comum, porque muitas vezes a pessoa tem aquela vontade de começar a investir, mas não tem direcionamento ou mesmo conhecimento, ou busca formas de conhecer através de vídeos ou cursos. Então a pessoa vai por vontade própria e sem conhecimento e começa a investir. E muitas vezes é um produto ruim, a maioria das vezes, na verdade. E a pessoa só descobre isso muito tempo depois. Uma forma bem simples de evitar esse erro é você acompanhar pessoas que falam sobre isso. Inclusive, se você está passando por isso, já me acompanha e se inscreve aqui, porque eu vou trazer conteúdos frequentes voltados para esse tipo de assunto. Se você está começando a investir, essa é a página certa para você. O segundo erro é não ter propósito com o investimento. Muitas pessoas investem por investir, como eu acabei de falar, e acabam que elas só guardam o dinheiro e não têm um propósito definido para isso. Uma metodologia que eu sigo, que eu acredito muito, é no seguinte: quando você vai aplicar qualquer valor que seja, é bom você determinar qual que é o objetivo com esse dinheiro. Seja para uma viagem daqui a certo tempo, seja para preservação de patrimônio, seja para poder montar uma reserva de emergência, que é um assunto que eu já falei em outros vídeos, mas eu pretendo trazer um conteúdo mais aprofundado sobre isso, porque é muito importante, mas que isso não seja um limitador para você para investir em outros produtos que sejam importantes também, mas um passo fundamental para você começar a diversificar seu patrimônio. Quando eu estava começando, eu investi num produto de 3 anos, ou seja, ele ia ficar preso lá investido durante 3 anos. Eu não sabia disso porque eu cometi o primeiro erro, né, de não conhecer o produto, e o segundo erro, que eu não tinha um propósito definido, eu só queria que ele rendesse alguma coisa. E foi aí que deu ruim para mim, porque eu estava precisando de dinheiro, mas eu não podia sacar porque ele estava preso no investimento. Então é muito importante você seguir esse primeiro passo para você não investir em um produto que não faz sentido. E o segundo passo é ter um propósito para você, além de ter uma motivação maior para investir, você ainda escolher produtos direcionados para o seu objetivo. E o terceiro erro, que ele é comum, mas normalmente é para quem investe no mercado de ações, é se apaixonar pelo investimento. Muitas vezes a pessoa tem um viés que é normalmente o oposto que a gente deveria ter, onde quando as coisas estão caras eu não compro e quando as coisas estão baratas eu compro. Muitas vezes, por exemplo, no mercado de ações, as pessoas veem o mercado de alta quando as coisas estão subindo e vai lá e compra. E aí o mercado, como é um ciclo, ele começa a cair. E as pessoas vendem. É aí que normalmente as pessoas perdem dinheiro, porque elas compram na alta e vendem na baixa. A gente, normalmente, para poder ter bons resultados, a gente tem que ter um viés ao contrário. Em vez de você comprar na alta e vender na baixa, você compra na baixa e vende na alta, para assim você ter um lucro ali nesse período. E quando eu falo de você se apaixonar pelo dinheiro, imagine o seguinte: você conheceu uma pessoa e você está apaixonado por ela. Ela é o amor da minha vida, é ela que eu quero casar. E aí, quando você se apaixona, você ignora todos os defeitos da pessoa. Mas ela é chata. Não tem problema, ela é o amor da minha vida. Eu não consigo ter um diálogo bom com ela. Ela não tem os mesmos princípios que eu. Não tem problema, eu tô apaixonado. É normalmente isso que eu quero dizer quando se apaixonar pelo dinheiro, pelos investimentos. Você desconsidera tudo, qualquer cenário que seja, porque você acredita que aquele é um produto bom. Mas muitas vezes, quando você faz uma análise nesse produto, você vê que é um produto horrível, que ele vai, só a tendência dele é cair. Inclusive, um dos setores que mais sofrem com isso é o setor de varejo e o setor de aviações. Além de ser setores que eles dependem muito de estações do ano para poder ter bons resultados, é um mercado que depende muito de crédito. Então, por exemplo, no mercado de varejo, quando estamos passando momentos de crise, seja uma alta de juros, as pessoas não estão conseguindo consumir, o primeiro mercado a ser impactado é o varejo, porque imagina, as pessoas vão focar na compra de itens básicos e fundamentais. Então, o varejo, tipo roupas, eletrodomésticos, essas coisas vão acabar ficando de lado, porque as pessoas vão dar prioridade a alimento,
todas as coisas no geral que a gente precisa para poder sobreviver. Então é muito importante isso, você levar em conta em qual segmento de investimento você está alocado e considerar todos os fatores que eles podem impactar o seu investimento. O quarto erro muito comum é você correr riscos desnecessários. O que eu quero dizer com isso? Imagine eu na situação onde eu sou uma pessoa que já tenho uma empresa e eu quero começar a investir. Então imagina, eu sou empreendedor, eu dependo da minha empresa para poder sobreviver e aí eu quero começar a investir. Você tem que levar em conta que os investimentos é uma extensão da sua renda. Quando você entende isso, você consegue direcionar melhor o que você quer investir. Então, no meu caso, que eu sou empreendedor, eu já tenho um risco enorme na operação da minha empresa. Se eu alavancar esse risco no mercado de ações, por exemplo, é um risco desnecessário, porque o meu negócio ele já é arriscado, mas ele dá ótimos lucros. Então, a ideia de eu começar a investir no mercado financeiro é eu criar uma balança, onde desse lado eu vou correr mais risco e desse lado não. Onde desse lado no mercado financeiro eu vou buscar produtos que não tenham tanto risco, que tenham mais liquidez. Um exemplo disso são as empresas. Normalmente, quando uma empresa busca o mercado de capitais, ou elas vão buscar crédito quando elas emitem dívida, ou elas vão buscar aplicações seguras, como títulos de liquidez, por exemplo, NTNB, CDB, são títulos de renda fixas que são mais seguras, tem o FGC que dá cobertura. Então, ela já tem um risco operacional. Não faz sentido ela alavancar esse risco e investir no mercado com bastante oscilação. Então, é muito importante isso, você levar muito em conta. E o quinto e último erro, mas não menos importante, é não diversificar de uma forma correta. Como eu acabei de falar, a gente não correr riscos desnecessários, é importante você estar diversificado, porque se você colocar todos os ovos numa bandeja só, você pode correr o risco dessa bandeja cair e quebrar todos os ovos. Então, por isso que é muito importante, inclusive no mercado de ações, né, como eu falei, que tem segmentos, segmento de varejo, segmento de indústria, serviços internacionais. Então é bom você entender que é muito importante você diversificar. Porque que nem no momento que a gente está vivendo hoje, onde o Brasil não está no momento bom para investimentos de ações. Por quê? A nossa taxa de juros está alta, então isso é muito favorável para as pessoas que querem investir em renda fixa. Só que, por outro lado, as pessoas que têm ações, não vai ser bom, porque além de não ter tanta gente aplicando dinheiro em ações, as pessoas vão começar a querer sair das ações para ir para a renda fixa, porque ela está pagando mais. Então, é muito importante você, além de estar atento a isso, você saber como se posicionar, você saber realocar seu dinheiro quando tiver momentos assim, mas não ficar totalmente em renda fixa, porque se der algum problema, você vai ter um pouco ali para poder resguardar. Um outro ponto importante, aqui no Brasil a gente tem muito alto risco país, né? O risco onde talvez o governo não pague as dívidas, né? Porque como funciona? Quando você compra um título de renda fixa do governo, você empresta dinheiro para ele. Então, se o país passar por uma crise e não conseguir te pagar, você, em tese, vai ficar sem dinheiro se algo não for negociado. Então, é muito importante, além de você pensar em diversificar, tanto aqui no Brasil com renda fixa, ações, fundos imobiliários, ETFs, o que for, como também você pensar em dolarizar o seu patrimônio, porque é muito importante você pôr na balança que o dólar é a maior moeda do mundo, então a chance dessa moeda quebrar é muito menor do que a do Brasil. Mas quando eu falo isso, não quero dizer que você vai pegar todo o seu dinheiro e colocar em dólar. Você estaria indo contra esse princípio que é a diversificação. Então, separe em partes o seu dinheiro, inclusive é um tema do próximo vídeo, onde você diversificar de uma forma inteligente, para que quando você precise, você não fique dependendo, por exemplo, eu investi muito em renda variável, agora o mercado está em baixa, mas eu preciso do dinheiro. Aí você vai lá, vende na baixa e toma uma baita prejuízo. Então é bom você entender que a diversificação vai de caso para caso, mas é muito importante você ter pelo menos uma base de como seguir. Então por isso que acompanhe nos próximos vídeos que eu vou trazer um tema mais aprofundado sobre isso. Se você ficou até o final do vídeo, não se esqueça de curtir e comentar aqui embaixo e compartilhar com aquele seu amigo que está precisando conhecer essas dicas
E ele que está começando a investir, ou até mesmo já investe, mas ainda se sente inseguro, não deixe de compartilhar isso com seus familiares, porque mesmo que é um tema um pouco sensível, né, de tratar sobre dinheiro, investimentos, é muito crucial, porque normalmente a maioria dos problemas familiares envolve o dinheiro. Então você poder compartilhar essa mensagem, você pode muitas vezes estar salvando um relacionamento com a sua família. Muito obrigado pelo tempo de todos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para poder receber os próximos vídeos. E fico por aqui. Muito obrigado, valeu!